Fala galera, entusiastas da velocidade, sou o Fernando, sou engenheiro mecânico e estou aqui hoje para apresentar para vocês o primeiro quadro do programa Papo Técnico. Então vou dar uma leve introdução e já começamos a falar sobre a peça hoje que está aqui sobre a bancada. Bom, então vamos falar sobre amortecedores. Eu estou aqui com alguns exemplos de amortecedores da Bilstein. Falar um pouco da Bilstein. A Bilstein é uma empresa alemã, fundada há mais de 140 anos, inclusive com diversas inovações tecnológicas ao longo do tempo. Inclusive o primeiro veículo equipado com amortecedor monotubo de óleo e gás, ele foi um Mercedes-Benz e produzido pela Bilstein. Ela equipa hoje desde carros como Bugatti Veyron, como carros BMW, Mercedes, Volkswagen, Aston Martin, então toda a gama de veículos na Europa é atendido pela Bilstein, tanto a gama de veículos das montadoras, ou seja, peças originais, como peças para performance e desempenho para as pistas. Vamos lá, então vamos falar do amortecedor. Temos aqui duas peças da Bilstein. Qual que é o princípio do amortecedor? Ele está instalado entre o chassi do carro e a roda. Quando a roda se movimenta devido às imperfeições da pista, a haste do amortecedor ela se movimenta para cima e para baixo. Esse movimento faz com que o óleo contido aqui dentro do amortecedor passe entre as câmaras, de forma a absorver essa energia que veio da pista. Três funções básicas do amortecedor. Para que serve o amortecedor? Então, primeiramente, manter o contato do pneu com o solo. Se você perder contato com o solo, você vai perder todo o controle do veículo, e isso daí não é bom. Controlar os movimentos de abertura e fechamento da suspensão, de forma a manter sempre o contato, o maior contato do pneu com o solo, para questão de performance, de aceleração, frenagem, dirigibilidade e também conforto. Ou seja, proporcionar um conforto e a estabilidade do veículo, o que gera segurança. Então, basicamente, são as três funções básicas distintas do amortecedor. Sobre os dois tipos de amortecedor hidráulico, a vantagem do pressurizado, que é com nitrogênio, ele evita a cavitação, ou seja, a formação de bolhas de ar dentro do óleo. Quando em altas temperaturas, ou seja, numa pista que exige muito do amortecedor, uma longa viagem, onde você atinge altas temperaturas dentro do óleo e dentro do próprio amortecedor, quando você tem um amortecedor hidráulico comum, você tem um processo de cavitação, onde bolhas de ar entram dentro do óleo, então você tem uma perda de carga desse amortecedor. E o nitrogênio, ele evita essa mistura dessas bolhas, diminui essa formação dessas bolhas de óleo, ou seja, você diminuindo a perda de carga do amortecedor. Por isso que o amortecedor pressurizado com nitrogênio você vai ter uma melhor performance, pois inevitavelmente ao longo do uso do veículo o amortecedor vai trabalhar e esse óleo passando comprimido pelas câmaras vai gerar temperatura, e essa temperatura, o que acontece? A temperatura com o aumento da temperatura você tem uma queda da viscosidade do óleo. Com essa queda de viscosidade do óleo você vai perder a resistência dele passar sobre os furos nos pistões, então, ou seja, você vai perder o fator de amortecimento, ou seja, seu carro vai ficar com a suspensão mais solta. O que é feito dentro do amortecedor para compensar essa alta temperatura gerada pelo trabalho do óleo dentro do amortecedor? Todo amortecedor, como eu falei, tanto pressurizado com nitrogênio quanto pressurizado com ar atmosférico, o que acontece? Você trabalha com o ar e com o óleo. O óleo, quando você esquenta, você perde viscosidade, ou seja, ele fica mais fluido, ele passa mais fácil, então ele amortece menos. Agora o gás, ao contrário, quanto maior a temperatura, maior a pressão do gás. Então, o que acontece? Enquanto você está perdendo essa capacidade de absorção devido à diminuição da viscosidade do óleo, o amortecedor está ganhando carga na pressão do gás. Então, por isso que nos amortecedores automotivos a gente usa o gás e o óleo. Com o aumento da temperatura, o óleo ele vai perdendo a viscosidade, e o que compensa isso para manter a carga de amortecimento é o aumento da pressão do gás, a pressão interna que vai segurar esse amortecedor. Então, por isso que no funcionamento do amortecedor, você possui tanto o óleo hidráulico quanto o gás. E a vantagem do nitrogênio em relação
ao gás atmosférico, é realmente a diminuição desse número de bolhas que vai se formar dentro do amortecedor, dentro do óleo, que vai gerar essa perda de carga também. Agora, seguindo tecnicamente sobre tipos de amortecedor, você tem dois tipos de construção básica de amortecedor. Você tem um amortecedor que é monotubo, ou seja, você tem um único tubo. Então, basicamente aqui você vai ter uma haste, você tem aqui um tubo, aqui dentro desse tubo você tem um pistão que está preso nessa haste, e aqui abaixo você tem um pistão flutuante. E aqui abaixo desse pistão você teria o gás. Então no monotubo o gás nunca vai misturar com o óleo, de forma que você tem evite esse processo de misturar o gás dentro do óleo para perder um pouco de carga de amortecimento ao longo do uso. Então o monotubo ele traz algumas vantagens em relação ao tamanho e peso e em relação à performance também em relação à carga. Então esse seria o monotubo. O mais comum e mais utilizado que a gente tem hoje nos carros normais de rua aqui no Brasil principalmente, e são os de dois tubos. Dois tubos você tem na verdade o princípio é o mesmo, só que você tem um tubo onde você tem o tubo externo e o tubo interno. O tubo interno você vai ter o pistão, vai ter o óleo, vai ter os componentes internos e o gás estaria armazenado no tubo externo. Então você tem uma câmara de pressão de óleo e uma câmara de pressão de gás em tubo separado. Ao longo de uma longa viagem, é o que eu comentei anteriormente, pode ser que ocorra essa cavitação e misture um pouco do gás com o óleo, então você vai ter um pouquinho de perda de carga. Então basicamente é isso. Os tipos de construção de amortecedor, então você tem de um tubo, tem de dois tubos, e os que são chamados de pressurizados, que no caso com nitrogênio, e os hidráulicos comuns. Vou falar sobre os componentes aqui do amortecedor. Então, você tem o corpo do amortecedor, onde você tem aqui o corpo, você tem peças onde vão algumas peças soldadas, no caso aqui o apoio de mola, se você tem aqui um tubo ABS, um tubo flexível de freio, normalmente você tem algumas abas aqui que vão fazer as fixações em relação aos demais componentes do ambiente, né? Os amortecedores de suspensão dianteira que a gente usa na maioria dos carros, que é normalmente suspensão McPherson, o amortecedor ele tem uma parte estrutural, ou seja, a suspensão está montada em cima do amortecedor, então você vai ter uma peça muito mais robusta do que um amortecedor traseiro, por exemplo. Normalmente que a gente não é uma peça estrutural, uma peça... Nos nossos carros normal de eixo traseiro de torção, você tem o eixo fixado no próprio chassi do carro e o amortecedor funciona apenas com a taxa de amortecimento e não serve para ligação da suspensão do carro, ou seja, todo o conjunto roda a carroceria. Então, por isso que se a gente pegar os amortecedores comuns dos nossos veículos aqui no Brasil, com suspensão dianteira McPherson, suspensão traseira de eixo de torção, você vai ver que o amortecedor dianteiro ele é muito mais robusto, pesado e maior. Então, falando um pouco sobre o corpo, eu falei sobre monotubo e dois tubos, então pode ser que aqui a gente tenha um outro tubo interno aqui, no caso você tem um tubo de pressão e um tubo de óleo, ou seja, um tubo de pressurização, que é um tubo externo, onde você tem o gás, e o tubo interno de pressão, onde você tem o óleo. Então, dentro você tem aqui essa haste, que faz a ligação com a suspensão do carro. Normalmente ela é instalada de forma vertical, ela trabalha subindo e descendo. Dentro dessa haste aqui você vai ter um pistão. Esse pistão você vai ter os blitzes, são as válvulas, ou seja, para você controlar a carga tanto de fechamento quanto de abertura. Então você vai ter válvulas específicas aqui na haste, dentro do pistão, que é o que está aqui internamente da haste, que trabalha dentro do óleo. Você pode ter níveis de amortecimento para fechamento e abertura diferente, ou seja, com válvulas de fechamento e abertura separadas. Você normalmente tem um batente mecânico aqui internamente e você tem a pressurização das válvulas. Então você tem o corpo, a haste, o pistão e as válvulas. Basicamente são esses os componentes. Dentre os demais tipos que eu falei de concepção, de trabalho, de amortecedor, a gente tem também amortecedores chamados de amortecedor fechado e amortecedor aberto, ou seja, amortecedores tunáveis e amortecedores não tunáveis.
O que são amortecedores tunáveis? São amortecedores que você pode abrir ele, ou seja, você abre o amortecedor, você troca, por exemplo, as válvulas e consegue mudar as curvas de carga, de amortecimento de cada uma das peças. Ou seja, você pode montar numa configuração, medir, colocar na pista, andar com o carro, depois voltar, falar, ó, preciso de que a dianteira fique mais presa, a traseira um pouco mais solta, ou vice-versa. E aí é aberto esse amortecedor, feito uma nova configuração e recolocado no carro. E você tem os amortecedores, que são os mais comuns, são os amortecedores fechados. O amortecedor fechado, ele vem soldado, ele vem fechado, você não consegue abrir ele, e se você abrir ele vai ser inutilizado. E ele vem naquela configuração única, daquela especificação de curva de carga. Então essas são as diferenças quando você ouvir falar aí de amortecedor aberto ou amortecedor fechado. Normalmente veículos de performance você tem sempre amortecedores abertos, porque veículos de pista, de corrida, que você pode tunar esse amortecedor. Ou seja, é simples, você pega o amortecedor, abre e muda a configuração. E também na fase de desenvolvimento de produto. Quando você está desenvolvendo um produto, em vez de fazer 50 amortecedores com curvas diferentes, você pega um único amortecedor aberto, você coloca uma curva nele, então o piloto ele vai fazer uma rodagem na pista de teste, vai ver se está bom ou não, vai sendo tunado esse amortecedor até que chegue na configuração que o piloto acha melhor para o veículo, e aí após essa configuração é congelada essa especificação de curva, e aí o fabricante vai fazer um amortecedor fechado com essa curva para fabricar para os veículos em série. É mais ou menos assim que funciona o desenvolvimento do amortecedor. A gente sabe que o veículo, além de performance, você tem toda a parte de motor e você tem a parte de suspensão. Hoje a gente falou basicamente de um componente muito importante para a suspensão do veículo, é um dos componentes. A gente falou sobre o amortecedor. Esse aqui é uma das melhores marcas do mercado, é uma marca alemã, inclusive que tem várias patentes sobre esse tipo de componente, monta nas melhores montadoras da Europa, desde o Bugatti Veyron até Aston Martin, Porsche, BMW, Mercedes. E as peças são todas importadas da Alemanha. Então, assim, é um produto muito bom de alta performance. E basicamente é isso, o amortecedor ele vai influenciar em todas as performances do carro, desde aceleração, frenagem, no mergulho, nas curvas. Então é muito importante você ter um bom amortecedor e estar sempre de olho se tem algum tipo de vazamento, se você vê algum óleo escorrendo, é sinal que o seu amortecedor perdeu a função, perdeu a carga. Então ele é importante para a sua segurança, para o desempenho do veículo e para o conforto também. Caso você tenha um carro e vá viajar, o amortecedor, dependendo da vibração que ele passe para você dentro do carro, uma viagem mesmo curta pode se tornar extremamente desconfortável. Temos diversos outros componentes para seguir nos próximos papos técnicos que eu vou trazer para vocês. E mais para frente a gente pode ir cada vez mais aprofundando tecnicamente sobre cada componente, mas aí mais para frente. Eu fico por aqui, muito obrigado a todos. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, escreve aí nos comentários que eu estarei pronto para responder para vocês o que for de interesse de todos. Um abraço, até a próxima.